Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como que eu esculpi essa escultura para poder ser uma prótese no futuro. Eu usei a copa do meu rosto em gesso. Vai ter um link nas descrições abaixo caso você queira aprender a fazer um. Eu começo com argila, eu começo fazendo bolinhas e aplicando em volta, em ambos os lados, onde que eu quero que seja a minha escultura. Por que eu faço em bolinhas? Justamente para ter a mesma quantidade de argila de ambos os lados, para não ficar desigual. O tempo todo eu tenho uma imagem de referência comigo para poder estar vendo. Eu usei uma imagem de referência de uma empresa chamada RBFX. Eles fazem próteses de cinema, essas coisas, e vendem online. É uma empresa americana. Eu já usei logo de cara uma imagem de uma prótese já pronta, justamente para eu poder avaliar melhor poros e rugas e linhas de expressão e tudo mais. Eu não sei porquê, mas eu acho que fica mais simples, porque eu acho que fica mais evidente. E justamente por poder talvez estar seguindo uma linha de ideia. Não é que eu estou copiando para fazer igual. É porque eu quero aprender técnicas diferentes e eu acho mais fácil já aprender de uma coisa que já está pronta. E quanto mais perto que o meu ficar igual, eu acho que isso mostra um pouquinho de evolução. Com minhas estecas, logo de cara eu já começo a tentar alisar e ter uma ideia mais ou menos onde que eu quero que minhas beiradinhas fiquem. E quando necessário eu borrifo um pouquinho de água também. Porque essa argila que eu estou usando é uma base de água e ele tem a tendência de ressecar se não for molhada. Se você está usando um clay que é a base de óleo ou alguma coisa assim, eu acho que você não tem que se preocupar com isso. Dá um curtir nesse vídeo se você tem interesse de como aprender como que eu fiz minhas próprias estecas sem gastar muito dinheiro, porque comprar estecas profissionais na internet custa bastante caro. Detalhes de rugas, limpando as linhas, justamente para não ficar uma linha muito grosseira, ficar uma linha mais natural. Eu uso também o plástico, um pedaço de plástico de fichário mesmo, para poder estar fazendo umas linhas, porque se eu fizer essas linhas somente com a esteca, pode estar dando uma linha mais grosseira e não é o que eu quero. Então eu uso plástico para poder dar umas linhas evidentes, mas não ser tão grosseiro ao ponto de estragar a escultura que eu já fiz por baixo. E sempre voltando e sempre prestando atenção nos cantinhos para calcular certinho onde que ele vai estar encaixando no seu rosto e tudo mais. Uma dica que também é muito boa, caso você esteja de saco cheio em um dia e não sabe mais para onde ir, vai dormir, deixa por uma noite e volta no dia seguinte com a mente descansada para poder estar observando coisas que você queira talvez mudar. A argila base de água, o jeito certo de guardar para ele não ressecar até o dia seguinte é borrifar ele com água, colocar um pano úmido por cima e depois fechar ele com saco plástico por completo, não deixando nenhum cantinho vazar. Que daí ele mantém a umidade até o dia seguinte e faz com que você não perca nada do seu trabalho. Depois satisfeito, eu começo a bloquear partes do meu rosto onde não vai ter prótese. Ou seja, nos olhos, nariz, boca, queixo, resto da cabeça que tem ali. Então, essa parte é bem importante justamente quando você for jogar o gesso líquido por cima, não vai grudar e não vai ser difícil. É muito importante você também estar passando vaselina nessas areazinhas que vai aparecer, porque você corre o risco do gesso líquido grudar no seu gesso do rosto e você perdeu todo o seu trabalho. Que foi uma coisa que eu fiz e eu fiquei com muito medo de estar perdendo tudo. Pelo fato que eu esqueci a vaselina nos intervalinhos, eu fiquei bastante nervosa em perder todo o meu trabalho. Então, por favor, não esqueça da vaselina nesse passo, porque dependendo do seu projeto, ele pode estar
estragando. A minha esperança é que antes de eu começar a marcar esses cantinhos, eu passei um borrifador com água e passei pincel para poder estar alisando os cantinhos e a argila acabou diluindo um pouco. Então a minha esperança, e foi realmente isso que acabou salvando o meu projeto, foi a argila diluída que ficou no gesso, que serviu como um bloqueio entre os dois pedaços de gesso. Depois eu coloco o meu rosto em gesso numa base firme. Eu estou usando o que eu sempre uso, que é uma tábua antiga de frios, que é de vidro, mas você também pode estar usando um pedaço de MDF, que é o que muitas pessoas usam, talvez é um pouquinho mais barato. É que isso daí eu já tinha em casa. Com um pedaço de papelão eu começo a fazer um muro. Você pode estar fazendo isso de argila, dependendo se sua prótese foi bem menor que a minha. Mas como a minha prótese era bem grande, eu ia gastar muita argila, então eu resolvi fazer dessa forma. E com uma pistola de cola quente eu começo a vedar os cantinhos, justamente para o gesso não escapar. Gesso com água, eu usei em torno de uns 5 kg de gesso, já que a minha prótese era grande, então eu queria uma base bem firme para ele não estar escapando. Depois de pronto, eu pego um estilete e começo a tirar todo o papelão em volta e limpar o excesso de gesso. E a parte difícil de tirar da mesa é porque ele faz meio que um vácuo com a sua tábua. Então eu peguei um estilete ou uma espátula, passei por baixo justamente para ele poder estar entrando um pouquinho de ar para conseguir mexer. Com uma esteca eu começo a tirar o excesso de argila que tem em volta, e isso ajudou. E depois eu pego um martelo para poder servir de, sei lá, de alavanca, para poder conseguir tirar a minha prótese de dentro. Acabou quebrando um pouquinho a minha copa de gesso, mas foi uma parte que não tem problema, então eu só colei de volta com Super Bonder, que deu certo. Muita calma, faz muita calma essa hora, porque você não quer estar quebrando o seu positivo, e você não quer estar quebrando o seu negativo da sua escultura. E aí uma dancinha de comemoração, porque os meus 2 pedaços não grudaram um no outro. E agora, fazer a prótese. Eu usei um secador de cabelo justamente para poder estar tentando esquentar um pouquinho o meu gesso. E antes eu passei vaselina no meu negativo do meu molde e no positivo do meu rosto, para poder estar facilitando a retirada depois, desgrudando um do outro. Eu faço em partes iguais de gelatina, glicerina e água. Eu faço uma leva bem generosa, justamente porque eu não quero nenhuma parte faltando. Eu prefiro sobrar dos lados, nas partes negativas, nas partes que não tem escultura, do que faltar na parte da escultura da prótese. Mas o bom de gelatina é que se você estragar uma vez, você só precisa derreter a gelatina e começar de novo. O bom da gelatina é que você não acaba jogando nada fora. E aplica bastante pressão em cima, justamente para as beiradinhas ficarem bem fininhas. Para você ver como foi fácil a retirada da cópia do meu rosto. E isso foi por causa da vaselina, que facilitou aí na hora. Depois, com o talco, eu começo a retirada. Ao contrário do látex, a gelatina ele não gruda um no outro, mas o talco facilita na hora da retirada para não rasgar nenhum pedacinho. Mas se você não tem talco, pode ser pó translúcido, pode ser maisena, pode ser farinha, qualquer tipo de pó ajuda. E com o pincel eu retiro com bastante calma. E a cara de feliz que acabou dando certo. Com o bisturi eu pego e começo a retirar as partes que não vão ser usadas, mas você pode ser com estilete, pode ser com uma tesoura, o que você tiver em mãos. E retiro tudo em volta onde não vai ser usado e deixo somente onde eu deixei a parte esculpida. Se você lembra, eu acabei esculpindo 3 próteses separadas para poder ser mais fácil na hora de aplicar. E no caso, se um der errado, pelo menos dá para eu tirar e deixar os outros intactos. Daí as beiradinhas não ficaram tão finas quanto eu queria. Ficaram finas, sim, mas eu queria mais finas. Então o que eu fiz? Eu peguei água fervendo e mergulhei o cotonete dentro para poder estar derretendo a gelatina um pouco. Ou pelo menos afinando e deixando mais delicado os cantinhos. Isso ajudou. Leva um pouquinho de tempo, bastante paciência, mas acaba dando certo. Fica esfregando lá e dá certo. Demora, mas dá certo. E depois eu pego o bisturi de novo só para poder estar cortando e deixando mais bonitinho. Se você é um pouquinho mais impaciente que nem eu peguei às vezes uma espátula
e mergulhei na água e coloquei no fogo um pouquinho na vela pra poder estar derretendo os cantinhos também. E depois só entro e dava um acabamento com cotonete ou um pincel com água quente. Mas isso daí corre bastante risco de deixar alguma marca, alguma, sei lá, algum desnível que você não queira. Então muito cuidado e muita paciência. E cuidado pra não se queimar, que o negócio é quente, pode machucar sim. Bom, mas por enquanto é isso. Caso vocês tenham alguma outra experiência que possa também estar ajudando, escrevam aí nos comentários abaixo que eu vou adorar ver e ler sobre sua experiência. O próximo vídeo vai ser como que eu aplico essa prótese no meu rosto. E até a próxima. Tchauzinho!